Bom, olá a todos. Eu estou gravando esse vídeo a pedido da Ana Paula Saab, porque ela está lecionando a disciplina de jornalismo cultural, né? E ela pediu para os amigos dela gravarem algum vídeo falando sobre o que é arte, né? O nosso grupo de amigos é bastante diversificado, né? E, e muitos de nós temos uma relação bastante intensa, né, com a arte de uma forma ou outra. E então eu achei interessante a ideia, porque se pegar o conjunto, né, vocês vão ter vários pontos de vista diferentes, né? E, e assim, eu entendo que nenhum ponto de vista a respeito da arte, uma definição, por exemplo, né, vai ser suficiente, né? Mas um conjunto grande de pontos de vistas variados nos ajuda a compreender melhor, né, o que vem a ser a arte, né? Então, então assim, eu vou seguir mais ou menos um raciocínio de um teórico da literatura, né, inglês, que se chama Terry Eagleton. Depois eu posso deixar, na hora que eu for editar o vídeo, eu posso escrever o nome dele aqui, né, no vídeo. Então, assim, existem vários critérios, né, possíveis para se pensar a respeito da arte, né? Várias maneiras, né? E esse autor, Terry Eagleton, ele tem um livro chamado assim, Teoria da Literatura, uma Introdução, né? E ele, assim, qual é a diferença e por que que eu estou falando de literatura, né? Eu estou falando de literatura porque eu sou professor de literatura, né? E então eu acho que dá para pensar a respeito da arte, ou melhor, eu penso a respeito da arte a partir da literatura, né? E acho que dá para pegar as ideias do Eagleton e ampliar, né, para as artes como um todo, né? Então, ele, ele tem esse livro que se chama Teoria da Literatura, uma Introdução, né? E a introdução do livro se chama O que é literatura, né? Então, existem outros autores que pensaram sobre essa questão, né? E quando a gente estuda a teoria da literatura, uma das questões é essa, né? O que é literatura? E o Eagleton, o que que ele faz? Ele vai retomando, né, o que vários autores anteriores disseram a respeito do que vem a ser literatura, né? Várias ideias possíveis, né? E vai mostrando que nenhuma delas é suficiente, né? E nenhuma delas é suficiente por quê? Porque existem exemplos, ele aponta exemplos de textos literários que não apresentam aquela característica, né? E aponta exemplos de textos que apresentam aquela característica, mas não são literários, né? Então, eu vou falar assim rapidamente de uma maneira superficial, né? Mas só para mostrar para vocês como a partir daí a gente pode pensar nas outras expressões artísticas, né? Então, por exemplo, ele fala assim, ó, o que é um dos critérios, uma das características que se pensa a respeito da literatura, né, é que a literatura,
é uma escrita imaginativa, no sentido em que o texto literário é ficcional, ele está relacionado com a ficção, né? Só que daí, de que maneira ele mostra que esse critério não é suficiente, né? Ele mostra, por exemplo, que existem textos que não são ficcionais, mas são considerados literários, né? Como, por exemplo, os Sermões do Padre Vieira, ou na literatura. Claro, eu estou citando exemplos da literatura brasileira. Ele cita exemplos da literatura ocidental, né? É, e em maior parte do tempo de escritores de língua inglesa, né? Mas a gente pode pensar nos escritores de língua portuguesa, né? Então, esse primeiro critério é escrita imaginativa no sentido de ficção. Bom, então a gente encontra alguns escritores que são considerados parte da literatura, mas que não apresentam esse critério, né? Então, por exemplo, Padre Vieira, né, tem os sermões dele, né? Ou então o Euclides da Cunha com Os Sertões, né? São textos que não são de ficção, né? Mas são literários, ou são considerados literários geralmente, né? A gente encontra esses autores e essas obras nos livros de literatura, né? Depois ele vai mostrar que nem todos os textos ficcionais são literários, né? Por exemplo, eu posso contar uma piada, né? Que é um texto ficcional, mas ele não é literário, né? Ou então ele fala assim romance de banca de jornal, né? Que é história, é ficção, mas não é literatura, né? E bom, ele fala de histórias em quadrinho, ele cita outros exemplos, né? Então, isso significa o quê? Significa que esse primeiro critério não é o suficiente, né? Daí depois ele vai citar um outro critério que é o critério dos formalistas russos, né? Então, os formalistas russos, eles vão tentar definir o que é literatura comparando, né, a linguagem literária com a linguagem não literária, né? E eles vão dizer assim que a linguagem literária tem como característica trabalhar a forma, né? E chamar atenção para a própria forma como o texto é escrito ou falado, né? Então, a questão é assim, no texto literário, né, o que importa não é só o conteúdo, mas a forma como o texto é escrito, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, num poema, o poema tem características formais, né? Ele tem característica de rima, de métrica, né? De estrofe, né? Então, é completamente diferente. Você pode, por exemplo, pegar um poema e explicar o que ele diz, né? Mas a questão mais importante não é o que ele diz, mas como ele diz, né? E então, assim, é como se a linguagem literária ela se diferencia da linguagem cotidiana, da linguagem comum, pela forma, né? Então, por exemplo, num poema, a questão dos sons, né? Mas daí como que ele vai mostrar que esse critério não é suficiente? Ele vai citar exemplos, né, de textos que também trabalham com a forma, mas não são literários, e vai mostrar exemplo de textos que são literários, mas não trabalham tanto com a forma, né? Então, a gente pode pensar
assim, ó, existem piadas, né, ou gírias, ou o discurso publicitário, né, que trabalha muito com a forma, né, ou pode trabalhar muito com a forma, mas não é literatura, né? E existem textos literários que têm como característica não ter uma forma que chame a atenção sobre si mesmo, né? Então, são aqueles escritores que a gente costuma dizer que tem um estilo muito sóbrio, né? Ou muito seco, né? Ou assim, eu vou citar um exemplo aqui que é o Graciliano Ramos, né? Ele escreve de uma maneira que não chama tanto atenção para a maneira, para o estilo dele, né? Embora, claro, o estilo dele, ele tem um estilo, ele trabalha com a forma, só que é muito diferente, por exemplo, do Graciliano Ramos, do Guimarães Rosa, né? Então, o Guimarães Rosa, ele apresenta muito essa característica de chamar atenção para a maneira como ele diz as coisas. Já o Graciliano Ramos, não, né? Faz parte do estilo do Graciliano Ramos não escrever de uma maneira muito extravagante, vamos dizer assim, né? Então, dessa forma, a gente mostra que o segundo critério, né, o segundo critério de definir a linguagem literária a partir dessa característica, né, não é suficiente, né? Então, retomando, né, o primeiro critério é da ficção. O segundo critério é da forma, né? É dizer que a linguagem literária ela se diferencia da linguagem comum pela forma diferente. Que daí tem nomes, né? Como estranhamento, ou desfamiliarização, ou desvio da norma, para falar sobre, para caracterizar o que a diferença entre a linguagem literária e a não literária, né? Outra, outro critério é o do discurso não pragmático, né? Ou seja, o texto literário ele não tem uma aplicação prática, né? Enquanto que os outros textos que circulam, né, costumam ter, né? Então, por exemplo, um texto científico ele tem uma aplicação prática de transmitir determinadas informações, enquanto que o texto literário não, né? A gente não lê o texto literário para obter informações. A gente pode até ler com essa finalidade, mas ele não é escrito especificamente para transmitir determinadas informações, né? Mas daí o Eagleton vai dizer que, bom, esse critério também não é o suficiente. Ou melhor, ele vai dizer assim, ó, a maneira como eu leio um texto não é uma característica do texto, mas tem a ver com a relação que eu estabeleço com aquele texto. Então eu posso ler um texto de história, por exemplo, um livro de história, apreciando o estilo do escritor, do autor do livro, né? Ou um livro de filosofia ou alguma coisa do tipo, né? Então, a característica de não ter uma aplicação prática não é algo exclusivo do texto literário, né? E outros textos não literários também apresentam essa característica de não ter uma aplicação prática, né? Então, ele, a gente pode dizer, por exemplo, as piadas não têm uma aplicação prática, né? Mas não são textos literários, né? Então, a questão é essa, ele vai citando vários critérios e vai mostrando como existem textos literários que não seguem esses critérios e existem textos não literários que seguem, né? Então, esse é o raciocínio dele, né? E
Bom, e não são, tem mais dois critérios só, né? Ele vai dizer assim, o texto literário é altamente valorizado, né? Então, tem um status de texto literário, né? Mas daí, com isso, ele vai questionar esse critério de que maneira? De uma maneira parecida com o que ele questiona o critério anterior, né? Dizendo assim, que a valorização de um texto não está na natureza do próprio texto, mas na relação que o leitor estabelece com esse texto, né? Ou a comunidade de leitores, né? E também vai dizer é, que essa relação muda conforme o tempo, né? Então, por isso, esse não seria um critério suficiente, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que hoje em dia, né, ah, o texto literário ele pode ser valorizado pelo fato de questionar o cânone, por exemplo, né? Então, o cânone são as obras literárias que são consideradas assim centrais numa tradição cultural, né? Então, por exemplo, Shakespeare, né? Homero, né? Os grandes clássicos, né? Ou na literatura brasileira, o Machado de Assis, né? Agora, vamos supor, por exemplo, como hoje em dia, né? É muito comum, né? Eu posso questionar o cânone dizendo assim, esse cânone ele é, ele é definido por grupos que dominam politicamente a sociedade, né? Então, são homens brancos heterossexuais ocidentais, de um modo geral, a maioria, né? Então eu começo a questionar essa valorização, porque essa valorização é feita por um determinado grupo dominante, né? Isso significa o quê? Significa que esse critério ele não é suficiente para definir o que é um texto literário ou não. Então eu começo a valorizar, por exemplo, os textos escritos por mulheres, ou por negros, ou por indígenas, ou por orientais, que seja, né? Asiáticos, ou por questão de gênero, né? Ou por todos esses critérios não dominantes, vamos dizer, né? Então, significa que esse critério de a tradição cultural valorizar um determinado texto, considerando ele literário, não é suficiente, né? E por fim, um outro critério, o último critério que ele aponta é o critério de beleza, né? Que evidentemente é mais fácil de a gente perceber o quanto esse critério tem de subjetivo, né? Mas ele vai questionar esse critério de uma outra maneira, dizendo assim, que má literatura ou literatura que não é bela também é literatura, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, bom, quando a gente estuda literatura na escola, né, até o ensino médio, assim, dificilmente algum professor vai dizer assim, esse escritor é ruim, né? Mas, né, se vocês se aprofundarem um pouco mais, né, ou no estudo de alguma arte, vocês vão perceber assim que alguns artistas, né, alguns escritores, por exemplo, eles têm uma importância histórica, mas eles não são considerados bons escritores, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem, né, eu até nem lembro direito os nomes deles, né? Mas vamos lá. Então, por exemplo, né, no Brasil, o livro que é considerado o marco inicial do romantismo
se chama Suspiros Poéticos e Saudades de um escritor, né, um poeta chamado Gonçalves de Magalhães, né? Então, eu nem lembrava o nome dele, mas eu sabia que existia esse livro, né, e que ele é considerado ruim pela crítica, de um modo geral, né? Isso significa o quê? Significa que não é a qualidade estética do texto literário necessariamente que faz do texto, de um texto, com que ele seja literário, né? Dá para entender o que tu querendo dizer? Assim, vamos supor, ah, desenho, né? Eu sei que aquilo ali que tem ali na porta, né, que eu fiz, é um desenho, é uma pintura, né, vamos dizer. Se ela é boa ou não, não sei, né? Depende do ponto de vista, né? Mas é, acredito que ninguém vai duvidar que aquilo lá é um desenho ou uma pintura, né? Então, a mesma coisa na literatura, né? Então, mesmo os poemas ruins são poemas, são reconhecidos como poemas. Mesmo as músicas ruins são reconhecidas como músicas, né? Então, o critério estético ele não é suficiente, né, para definir o que é arte, né? Então, assim, eu estou falando do ponto de vista da literatura, mas a gente pode pensar, mas bom, só para concluir, né? O Terry Eagleton vai dizer assim, mas, né, o fato da gente, ou seja, nenhum critério é suficiente para a gente definir o que é literatura. E eu posso estender esse raciocínio para a arte de um modo geral, né? Nenhum critério é o suficiente para definir o que é a arte, né? Mas o fato de pensar sobre esses critérios já nos aproxima, já faz com que a gente avance um pouco, né? E por outro lado, se você souber quem está falando, né? Vamos supor assim, no caso, a Ana Paula pediu para os amigos dela falarem um pouco sobre o que é arte, né? E se vocês conhecerem a pessoa que está falando e de onde, né? Hoje em dia as pessoas usam esse termo, o lugar de fala, né? Quem é essa pessoa o, o, e o que ela está falando? Daí vocês vão ter avançado, né? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? É assim, vamos supor, o, o, no caso do Terry Eagleton, ele vai citar a questão dos estudos culturais, né? Como que e vai citar um exemplo de um escritor, né? De um professor de literatura, que pegou vários textos, vários poemas, sem, sem identificar o autor, né? E dividiu ou espalhou esses poemas, né? Entregou esses poemas para os alunos dele, para que os alunos dissessem quais são bons e quais são ruins, né? Daí, de um modo geral, os alunos não, não escolheram aqueles poemas que são dos autores mais consagrados, né? E assim começa a questão do questionamento do cânone, né? Daquelas obras que são valorizadas pela tradição cultural, né? Querendo dizer assim, essa valorização ela não é algo objetivo, né? E de fato não é, mas o Terry Eagleton vai dizer assim, por outro lado, isso que a gente chama de subjetividade, né? Não é algo completamente aleatório, né? Então, por exemplo, se eu procurar
saber quem são os alunos desse professor, né? Quais as características sociais desses alunos, a história de vida. Daí eu vou acabar entendendo por que eles escolheram determinados poemas e não outros, né? Então, bom, a gente pode pensar assim, ah, no caso da música, vamos dizer, né? As pessoas que têm menos formação tendem a consumir aquele tipo de música mais comercial, né? E então, isso não é uma coisa completamente subjetiva, né? É uma coisa que está relacionada com a história de vida da pessoa, ou a formação, ou a posição que ocupa na sociedade, enfim, né? Tá, mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Para falar assim que eu acho muito interessante a proposta da Ana Paula, porque se eu conhecendo as pessoas que fazem parte do grupo, né, ela, ela, ela mandou uma mensagem para o grupo, né, e esse grupo é formado por, por pessoas que estudaram com ela em Bauru, na Unesp de Bauru, né. Então, para mim seria muito interessante saber o que cada um pensa a respeito da arte, né? Porque eu conheço as pessoas, né? Então isso seria muito rico, né? Ah, tal pessoa que faz tal coisa pensa isso, né? Então, por exemplo, a Alessandra é professora de artes, né? Na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? E então ela mandou uma palestra, né? Que ela deu, né? Falando sobre decolonialismo, sobre arte, né? E foi para mim, né? Foi um grande enriquecimento ouvir ela falando sobre arte, né? É um ponto de vista completamente diferente daquele que eu estou acostumado a adotar, né? Assim, então, isso significa o quê? Significa que vocês, né, sabendo quem é cada um de nós e tendo um- uma ideia do que cada um pensa a respeito da arte, né, mesmo que nenhum ponto de vista seja suficiente, seja satisfatório, o conjunto vai ser enriquecedor, né? E claro, vocês têm que ir formando os pontos de vistas de vocês, né? E ir ampliando também, e ir aprofundando, né? Tá. Mas, então, o que eu fiz até agora foi uma coisa bem teórica, né? Agora eu vou fazer uma coisa mais subjetiva, tá bom?